Hoje eu quero falar um pouco sobre o porquê eu escolhi trabalhar com lançamentos no mercado de marketing digital, né? Eu quero também falar do porquê que você deveria e por que você não deveria optar por trabalhar com lançamentos, quais são os motivos para fazer lançamentos e também quais são as vantagens que eu acredito ter dentro desse mercado, quais são as dificuldades. Mas no geral eu também quero falar um pouco sobre o porquê que eu escolhi essa área, o porquê que eu de fato decidi trabalhar com isso e fazer lançamentos, né? Atuar como lançador, né? O que me fez chamar a atenção, e quero contar um pouco disso de uma maneira bem aberta. Então esse modelo de vídeo é um modelo bate-papo. Quem sabe no futuro isso aqui não possa de fato ser um podcast, né? Dentro do meu canal aqui. Confesso que não é a minha prioridade trazer convidados e coisas do tipo. Acho que o principal mesmo, na verdade, é que eu possa estar conseguindo falar cada vez mais sobre isso, mas eu pretendo fazer esse formato aqui ao vivo em algum momento, né? E nesse momento eu espero que muito de vocês você que está assistindo esse vídeo agora, possa estar participando junto no ao vivo e a gente possa estar conversando ali, né? Você pode acabar ouvindo uma vozinha aí no fundo, essa voz é da minha esposa que está aqui junto comigo. E ela a mão dela, ela fez questão do tchauzinho aqui, para pelo menos isso aparecer. E como esse é um primeiro teste, ela ainda não quer se expor, né? A cobaia aqui desse teste vai ser totalmente eu. A cobaia não vai ser ela, né? Ela não quer se expor como cobaia desse teste aqui de formato de produção de conteúdo, né? Mas vamos lá, acho que o principal é que a gente consiga de fato ter uma conversa, né? Acho que o mais difícil aqui vai ser eu conseguir olhar pra você, é isso que eu acabei de pensar, porque meio que pra conversar com você, né? Eu não sei se eu olho pra você, se eu olho pra essa câmera ou se eu olho pra outra câmera que tá gravando aqui, né? Mas tudo bem, vai dar certo. O grande foco é conversar um pouco sobre o meu porquê, né? Eu comecei, vou falar um pouco e depois você faz alguma pergunta, alguma coisa e vai me ajudando aí. Mas eu comecei no mercado de marketing digital em 2020. Na verdade, eu comecei a estudar marketing digital em 2019, né? Ali por volta de abril de 2019 eu comecei a estudar, estudando ali o mercado de afiliados e tal. Acho que muita gente que entrou nesse mercado entrou por causa dessa onda, né? Essa onda de ser afiliados. Eu entrei por ali num curso do Alex Vargas, né? O Fórmula Negócio Online. E eu fiz ali, estudei por muito tempo e no fim das contas não deu muito certo. Eu também não coloquei as coisas em prática. E como a maioria das pessoas que entram no digital demora muito para colocar em prática, para aplicar, né, para implementar, exceto os personal trainer e pessoas que trabalham com essa questão de esporte, de movimentos, porque eles só querem saber de fazer. Eles não pensam muito, não, eles vão para cima. Mas raro, exceto essas raras exceções, a maioria que começa no mercado digital e no marketing digital começa e demora um tempo para colocar em prática. E comigo foi assim também. Foi mais de um ano ali e eu fiz somente uma vendinha ali, né, como afiliado. Se não me engano, me deu ali uns 200 e alguma coisa, né? E, poxa, ajudou muito, porque foi numa época muito difícil, na época que eu não estava muito bem ali financeiramente. Mas, de fato, eu fui começar a trabalhar no mercado digital e no marketing como editor de vídeo lá em junho de 2020. E um pouco antes disso, por volta, eu não lembro exatamente, mas acho que é março, abril de 2020, eu vi um evento do Érico Rocha, né, o tio Érico aí, vamos dizer assim, o mentor de todos os mentores aí do mercado. E eu vi um lançamento dele, né, que ele fez ali, um evento, né, e eu achei um máximo aquilo, eu achei incrível. Eu sempre, quando eu era pequeno, eu tinha um sonho de ser o Silvio Santos, porque eu queria ser apresentador de televisão. E isso pra mim era algo extremamente distante. Pra minha família, por exemplo, era meio que uma piada, sei lá. Não que eles me ficassem me zoando, também não quero me vitimizar dessa forma. Mas eles, assim, não me incentivavam em nada. Eles achavam que eu só tava viajando na maionese, porque é uma coisa muito distante da nossa vida, da nossa rotina atual aqui, né? Na cidade onde eu moro. Então, eu tinha esse sonho e ver um evento ao vivo acontecendo, um evento de lançamento, me deixou muito animado, assim. Eu realmente olhei para aquilo e falei, caramba, dá para ser apresentador de televisão, entre aspas, simplesmente fazendo um evento ao vivo teu, você pode criar. E não só isso, mas eu também me interessei muito pelos bastidores desse evento ao vivo. Tá aí uma coisa que a gente não fez, que a gente poderia ter feito, que seria muito legal, que era ter pegado ali o resumo. Eu fiz um resumo desse evento do Érico, tanto olhando para o que o Érico estava ensinando em si, porque o evento é uma entrega de conteúdo gratuito, né? Mas também eu estava analisando como que o Érico estava fazendo o evento ao vivo e o que ele estava fazendo e como que ele entregava. Tá fácil de pegar, você entrega?
Não, se você quiser pegar, pode pegar. Teve um corte aqui no vídeo, né? Porque rapidamente aqui eu tive uma crise de tosse e a Amanda foi buscar lá. E tá aqui o resumo, ó, desse primeiro evento do Érico Rocha que eu vi, né? Olha aí, ó, 6 em 7, fórmula de lançamento. Eu não sei se tem a data aqui, deixa eu ver. Não, Você nunca coloca a data. eu não coloco a data nas coisas, mas ó, tem até aqui, ó, 100 mil reais em 7 dias, o Érico no começo do evento explicando que o foguete, ele vai chegar na Lua, e a Lua é o 6 em 7, como que você vai chegar lá e tal. Enfim, né, todo o evento gratuito ali do Érico Rocha, e foi muito bacana, e desde essa primeira vez que eu vi esse evento do Érico, ali por volta de março, abril de 2020... eu, de fato, tinha certeza que em algum momento na minha vida eu iria fazer lançamentos, eu iria ser um lançador, eu iria me lançar, não importasse como ou quando, mas eu senti que eu iria fazer isso, porque de fato eu olhei pra a maneira que o Érico fazia e primeiro achei incrível, achei muito fera, é uma entrega muito genuína. As pessoas que têm um baixo nível de consciência sobre o mercado, elas sempre usam isso como uma maneira de satirizar, de ironizar, né? Ah, vai fazer lá um curso online, um evento 100% online, 100% gratuito, né? Mas esses eventos 100% online é de fato para serem uma entrega gratuita. É para de fato fazer transformação, gerar transformação, é para ser aulas de fato. Quando não é feito da maneira certa, tudo bem. Pode até ter muitas pessoas que fazem de uma maneira errada. Confesso que eu não vi muitas. A maior parte de quem eu vi que fez eventos, né, de experts que fizeram eventos, fizeram de fato para gerar transformação para as pessoas que estão assistindo. E sim, tem uma oferta no final, né? O evento faz parte de uma estratégia de venda, mas não deixa de ser também uma estratégia de conscientização, de pegar as pessoas dentro de um nicho, dentro de um mercado e conscientizar elas sobre um assunto, fazer com que elas entendam sobre um assunto e cresçam, né, na mentalidade delas sobre algo, ou até no aprendizado prático, como é com, por exemplo, eu tenho experts que ensinam questões muito práticas nos eventos que fazem total diferença para uma pessoa que está começando do zero e também para alguém que já está no campo de batalha, que já está trabalhando, não importa em que área, tá? Em qualquer nicho. Então as pessoas que têm um baixo nível de consciência desse mercado, elas julgam, talvez você pode ter alguém na sua família que te julgue por causa disso, te zoe, te ironize, né? Você pode até sentir um pouco de vergonha, porque talvez você tinha amigos e amigas que pensavam assim, mas a grande realidade é que eu acredito que essas pessoas que estão fazendo esses eventos 100% online, 100% gratuito, elas geram muita transformação para grupos de pessoas. E eu achei isso incrível desde a primeira vez que eu vi. Isso estava acontecendo comigo, estava me gerando transformação. Eu me lembro, né, de ter falado para Amanda na época, lá em 2020, que apesar do curso do Alex Vargas, era um curso muito legal, um curso de afiliados, um curso bom. Eu não gosto muito hoje em dia dessa maneira de trabalhar no digital como afiliado, mas era um curso legal, era um curso bom. Não era um curso ensinando apenas a vender o curso, né? Era, na verdade, um curso que dava bastante conceitos. Mas eu me lembro de ter falado pra Amanda que só esse evento do Érico aqui mostrou coisas num nível, né? Num nível muito mais detalhado, mais avançado do marketing. Muito mais do que todas as aulas, as mais de 300 aulas que eu tinha visto no curso do Alex Vargas, né? Ou melhor, no curso de marketing que eu fiz quando comecei, né? De afiliados. Então... o evento gratuito de fato entregava muita coisa e gerava muita transformação, e eu também vi que era uma estratégia muito interessante, era muito bacana, e eu tive a certeza que um dia eu iria fazer isso. Eu tive a certeza também que eu conseguiria fazer um evento. Eu olhei para aquilo e falei, eu consigo fazer esse negócio, um dia eu vou fazer isso e vai dar bom. E eu acreditava muito nisso. Por muito tempo eu passei por uma crise assim de não saber se eu deveria acreditar nessa vozinha que tinha na minha cabeça, porque ao mesmo tempo que eu me sentia muito confiante, eu nunca tinha feito a fórmula, então eu não tinha de fato estudado muito sobre como fazer um lançamento, mas eu acreditava que eu conseguiria fazer, de que era possível, de que pra mim não seria difícil fazer um lançamento, de que eu conseguiria. Eu olhava pra tudo que precisa, olhava pra como eles fazem e pensava, olha, tem muita coisa que eu ainda não sei fazer, mas são só coisas mais técnicas, e isso a gente aprende no meio do caminho. Agora, a parte estratégica e tática de um lançamento, eu já entendi como funciona e eu consigo fazer isso aqui acontecer. Então eu tive essa certeza. E, bom, demorou um tempo para que eu de fato tomasse coragem, para que de fato as coisas dessem certo, mas eu fui fazer meu primeiro lançamento lá em janeiro e fevereiro, né, porque foi ali o evento, foi em janeiro, a abertura foi em fevereiro de 2023, isso, então foi mais ou menos 3 anos depois de ter visto esse evento do Érico, e ainda não tinha feito a fórmula do Érico, né, mas a primeira coisa que eu fiz, quando eu
tinha fechado a minha parceria, né, com o Leandro, que foi esse meu primeiro expert que a gente lançou. A primeira coisa que eu fiz foi pegar esse resumo. Foi pegar esse resuminho, olhar pra ele, me lembrar de tudo que eu tinha anotado nele, né? E, enfim, não são tantas anotações, mas foram anotações aqui que até hoje elas fazem muito sentido. Olha, eu vi o Érico Rocha falando sobre isso aqui esses dias atrás. Não faz muito tempo que eu vi ele falando sobre isso. PhD, ó. Só pra provar que eu tô falando aqui, ó. PhD. Não faz muito tempo que eu vi ele falando disso. Paixão, habilidade e dinheiro. Basicamente é uma maneira de você decidir o seu nicho, né? Você vai medir ali o nível de paixão, habilidade e dinheiro. Se tem essas 3 coisas, é um nicho bom pra você trabalhar, pra você atuar, né? Mas enfim. Ontem eu vi um vídeo do Joel que ele falava exatamente isso, assim, que você tem muita coisa na vida que a gente às vezes fica demorando pra fazer, demorando pra realizar, mas quando você sabe, você tem, por algum motivo você tem certeza que você é capaz de fazer aquilo. E aí quando você consegue fazer, você não fica surpreso. Então, por exemplo, ele deu um exemplo da pessoa que emagrece. Tipo assim, cara, você emagreceu. A pessoa vai falar, lógico que eu emagreci, eu tô treinando. Aí você, por exemplo, no caso, eu acho que isso foi quando você conseguiu lançar, quando deu certo, você chegou e falou assim, eu sabia que eu conseguia fazer isso. Eu sabia lançar. Faz tempo que eu falo pra você que eu sabia lançar. E foi muito legal, assim, foi uma energia foi muito engraçado até, né? Que ficou muito feliz. E foi muito legal, porque deu certo. Você, do nada, você fez roteiro de 3 CPLs, guiou um expert, gravou, fez um lançamento do zero, mudou tudo no projeto e deu certo. Sim. E aí, tipo, eu falei que eu sabia fazer isso, foi muito legal. Foi uma experiência incrível, eu acho, o primeiro lançamento, né? Também o Leandro é um expert incrível, então a gente conseguiu se alinhar muito bem. E um pouquinho doido também, né? A gente tem acreditado 100% ali, confiado, né? Mas, enfim, no fim das contas eu também... acredito que eu também, modéstia à parte, sou bem profissional e passava essa segurança também, né? Essa confiança. Mas foi muito da maneira que você falou, né? Foi muito incrível e foi muito legal, foi uma experiência bacana. Foi de fato ver o que a gente vê nesses vídeos da internet aí, tipo o Joel J, né? Esses vídeos, às vezes, com algumas mensagens assim, poxa, o trabalho devolve e tal. E você sentir isso acontecendo na prática foi incrível, assim, foi uma experiência muito bacana. Eu verdadeiramente entrei no projeto para fazer o lançamento e fui mudando tudo, eu fui de fato colocando ali tudo que eu acreditava que deveria ser feito e mudei tudo que eu achava que tinha que mudar, fui pegando coisas que eu nunca tinha feito na vida, e página, e e-mail marketing, e nossa, de tudo, WhatsApp, e fui cuidando do máximo de coisas possível para que o expert também tivesse mais liberdade de produzir o conteúdo. E, de fato, né, funcionou muito bem. Claro, não quero também passar a imagem de que eu era um completo inexperiente, né? Não é bem assim. Claro que não. Se eu fosse uma pessoa que estava do zero no mercado digital, acho muito difícil eu conseguir fazer um lançamento sem ter feito um curso, uma coisa assim que me desse uma base de fato. Acredito que a minha experiência como editor de vídeo ajudou muito, porque como editor de vídeo eu também dava meus pitacos, fazia parte, tentava ajudar, tentava dar consultoria gratuita para clientes ali, né? E também desenhei estratégias que não saíram do papel, mas desenhei algumas, outras saíram do papel. Conversei, trabalhei com muitos experts, trabalhei como estrategista de conteúdo também, o que me deu uma grande proximidade ali da estratégia de venda, né? E uma coisa importante também que eu considero muito é você sempre estar estudando. Então, assim, mesmo sendo editor de vídeos, você, por exemplo, estudava a comunidade de conteúdo do ANEI, por exemplo. Sim, ou sim. o Novo Mercado, ou o Priscila Zilo. Então, tipo assim, sempre você estava consumindo o marketing. Então, isso sempre estava na sua veia. Como, mesmo que a profissão que você estava desempenhando não era lançador na época. Tanto que você chegou a dar uma consultoria, isso é muito legal. Você chegou a dar uma consultoria, assim, da editor de vídeo, chegou a dar uma consultoria para um dos nossos clientes do nicho de amamentação. Deu lá um pitaco que você, na época, falou, teve a sua percepção. E depois, alguns anos depois, você viu que ele teve que mudar para aquilo que você tinha enxergado naquela época. E isso, assim, é incrível, porque já dá para ver a visão que você tinha antes. Foi muito legal, assim, essas coisas acontecendo na prática, essas mudanças que você... Algumas você chegou a falar com o cliente, outras, como era editor, não tinha tanta abertura,
mas você falava pra mim, a gente conversava aqui e de repente a gente olhava o perfil da pessoa e ela realmente teve que criar aquele posicionamento com aquela narrativa e você já tinha visto antes. Então isso é muito legal, assim, é muito legal. Não, com certeza, é muito bacana. E também acho que um aspecto que foi, vamos dizer assim, que foi muito importante foi o que você falou. Eu sempre me mantive estudando e é legal, porque o Leandro, por exemplo, nosso expert, ele sempre fala, né, na profissão, na área onde ele atua de finanças corporativas, existe um cargo que é o cargo do controller. E esse controller, vamos dizer que ele é o cara foda, é o cara fodão ali. Então, dentro dessa área, dentro desse contexto, se tornar controllers é um resultado impactante, um resultado interessante, né? E o Leandro fala muitas vezes que para se tornar controller, você precisa já agir e atuar como um controller antes de ser um controller. Então, muitas vezes eu dei pitacos, estudava como se eu fosse um lançador. Eu estudava como se já fosse lançador antes mesmo de ser lançador, né? E acho que isso ajuda demais, isso fez total diferença pra mim, porque vamos dizer assim, toda essa questão do talento, ela vai sendo construída quando você vai lapidando, né? Vai estudando e tudo mais. Mas falando um pouco do porquê também eu escolhi isso, né? Claro que pra mim foi um caminho um pouco diferente, porque como lançador eu era prestador de serviço e o meu caminho foi meio que indo para um aspecto de ser mais estratégico, tá atuando de maneira mais estratégica dentro dos negócios digitais, dentro dos projetos. Eu lembro que era muito porque a gente, você mais do que eu, né? Eu depois, mas você sentia muito essa necessidade de estar compartilhando mais com as pessoas. Sim. E aí, com a prestação de serviço, ficava um pouco limitado, porque fica um pouco chato. Quem é esse carinha que fica dando pitaco no meu lançamento? Então ficava uma sensação assim. E aí você entendia que se você fosse para uma estratégia de conteúdo, você ia conseguir dar o pitaco e a pessoa ia ouvir você falando, né? Não, com certeza. Como estrategista de conteúdo, já avançava um pouco mais nessa visão, né, de que eu tô falando é relevante. E o que mais me deixava louco é ver as pessoas e ver meus clientes e clientes que eu trabalhei quando eu era prestador de serviço fazendo as coisas erradas. E não importava, eu fazia um nugget pra ele e ele ia lá e postava o nugget todo errado, não colocava capa, não colocava uma descrição, fazia tudo mal feito, né? Então o Érico Rocha, ele sempre fala, feito melhor que perfeito. Eu concordo, feito melhor que perfeito, é melhor que você faça do que fique buscando a perfeição. Mas percebe que não existe mal feito, não existe nessa frase o mal feito. Então assim, vamos eliminar o mal feito. Feito melhor que perfeito, mas nunca mal feito. É melhor não fazer se for pra fazer mal feito. Então eu ficava muito, sinceramente, estressado e puto com essa situação e queria dar pitaco pra tentar ajudar, que eu queria que tivesse mais resultados. E depois foi avançando, né? Comecei fazendo capa, daqui a pouco a gente começou a ter essa visão de social media também, estratégia de conteúdo, para fazer descrições, postagens de uma maneira para postar. Muitas vezes os clientes pegavam vídeos e não postavam. Então tinha que tinha que colocar em prática. E fui avançando, mas percebi que para de fato ter um resultado forte, isso é uma coisa muito importante. Para você verdadeiramente ter resultado com lançamentos, inclusive você ter resultados expressivos, ter lucro, você precisa conectar a tua produção de conteúdo com a tua estratégia de venda. Mais especificamente, a tua estratégia de conteúdo com a sua estratégia de venda. Elas precisam estar conectadas. Tem que fazer sentido, tem que ter coerência o conteúdo com a venda. Essa é a grande questão. Então, eu vou usar aqui um aprendizado que eu tive com o Thiago Bernardes, aí, um faixa preta, né, que fez uma análise de um lançamento meu. Ele disse que o seu conteúdo gratuito, o que é um conteúdo gratuito de valor? O conteúdo gratuito de valor é aquele conteúdo que faz com que o seu lead ou as pessoas que te seguem se sinta mais próximo da Roma. E o que vai levar o teu lead, a pessoa, os teus alunos para Roma é o teu produto. Então percebe a conexão assim, de uma maneira super simples e natural. Se o teu produto é quem leva o aluno para Roma, o teu conteúdo faz com que ele se sinta mais próximo da Roma. E aí a venda do teu produto se torna algo indispensável para o teu lead. Porque o teu conteúdo tá fazendo com que ele se sinta mais perto. Vamos pensar lá, o Érico Rocha tá fazendo você sentir mais perto de chegar no 6 em 7. E o produto dele é o que de fato promete te levar ao 6 em 7. Então o conteúdo conecta, a estratégia de conteúdo tem que conectar com a estratégia de venda. E trazendo isso para o que eu estava contando, eu tentei fazer estratégia de conteúdo,
mas não deu certo, porque eu não conseguia controlar a estratégia de venda. Então não adiantava eu fazer uma estratégia de conteúdo top se a estratégia de venda estava desalinhada. Ou até que não fosse uma estratégia de conteúdo boa, mas se não tivesse conectado, se não tivesse uma conexão entre as duas, não daria certo. Simplesmente não funcionou e não funcionava. E não funciona até hoje, né? E um pouco também do lado de escolher os lançamentos, né? Eu acho que isso é muito bacana e muito legal. Os lançamentos, eles de certa forma, eu gosto de falar que o lançamento ele estressa todas as necessidades de um posicionamento e de um crescimento digital. Ele estressa todas elas. Ele estressa o expert a produzir mais conteúdo, a estar mais presente, a estar se posicionando de uma maneira mais forte, a estar usando gatilhos mentais. Ele estressa os alunos e os leads, né? Estressa os leads e as pessoas a interagirem mais com você, a verem mais campanhas, a receberem mais anúncios. E ele estressa também o lançador ou os bastidores ali do lançamento a realmente fazer com que tudo esteja conectado. Estressa depois no momento de análise, né? E até por isso que os lançamentos muitas vezes geram aquela ressaca, né? No pós-lançamento, dá aquela ressaca de você realmente estar morto e estar super cansado. E eu acredito que isso é de certa forma normal. Não que eu esteja defendendo aqui trabalhar com desorganização. Mas acredito eu que o lançamento em si, ele é uma campanha muito forte, que gera um pico de vendas. E para gerar esse pico de vendas, é necessário que você coloque muita energia. E isso faz com que você consiga aprender muito rápido. Isso é muito importante, é muito bacana, é um potencial muito grande. Então esse é um dos motivos também para escolher lançamentos. Por mais que outras estratégias, às vezes, podem até, num primeiro momento, parecer que vão te dar um resultado mais rápido, eu não concordo com isso. Eu acho que o lançamento dá um resultado mais rápido, porque não dá pra gente olhar só pro resultado financeiro, principalmente quando você tá começando, ou quando você tá num momento onde você ainda não tem tanto resultado. Você ainda não tá naquele momento de escalar, você ainda tá se encontrando. O lançamento te força a se encontrar mais rápido. Ele te força a entender mais rápido o teu próprio negócio, sabe? E isso eu acho uma coisa muito legal também, é muito bacana, porque de fato o lançamento é uma campanha muito bem elaborada, muito boa, muito refinada. Por si só, ele já é muito interessante, assim, sabe? Você ter uma captação, levar as pessoas para um evento, mandar mensagens e fazer uma antecipação, um aquecimento, aquecer essas pessoas com conteúdos gratuitos, depois levar essas pessoas para um evento ao vivo, onde você vai entregar um conteúdo de muita qualidade, vai conscientizar teu público para que depois você vá lá e abra o carrinho e venda o seu produto. Tudo isso, mesmo feito de uma maneira amadora por alguém que está começando, por si só já é uma estratégia muito forte, já é uma estratégia muito potente, que tende a te fazer evoluir, crescer muito rápido, tende a fazer com que você aprenda muito rápido o marketing digital. Eu acho isso muito bacana. E é mais um dos motivos que eu também né, do porquê lançamentos, né? Do porquê escolher lançamentos. E eu acho que tem um outro motivo também, que na minha opinião é bem forte, é o dinamismo que tem, né? O dinamismo que te faz produzir tanto, porque assim, você não gosta de ficar muito parado. E aí o lançamento deixa você meio louquinho, né? Você faz muita coisa ao mesmo tempo, tem que estudar um monte de coisa e pesquisar. E aí faz reunião com a social media, faz reunião com o editor, faz reunião com o tráfego, faz reunião com o expert. E aí, de repente, você tá estudando, pegando uma aula, pegando sei lá o quê, inventando um anúncio diferente, sei lá, fazendo um monte de coisa. E aí, pra no final, dar aquela respirada, assim, e aí vem a ressaca, que você falou, mas eu acho que é isso que você curtia muito, essa questão da agitação. Sim, como lançador, essa agitação pra mim, ela é muito bacana. A agitação de um lançamento pra mim, como um lançador, é algo que me atrai, é algo que chama atenção. Ah, mas aí de repente você é expert, né? Um expert pode estar vendo esse vídeo e pode estar pensando, nossa, eu quero tranquilidade, eu quero paz, né? Eu quero ficar tranquilo. Provavelmente é porque você não tem um lançador, você não tem alguém que trabalha com você, ou pelo menos não tem um lançador profissional, tá? Não tem um lançador que de fato tá do teu lado e tá te apoiando. Porque não faz tanto sentido você, como expert, gostar dessa agitação, né? E gostar de cuidar dessa agitação. Claro que existem casos e casos, né? Por exemplo, imagino que um expert que já faz lançamentos, se me torno expert, vou gostar ainda disso, né? Mas a maioria dos experts, o que eles querem é o quê? Entregar o conteúdo deles com muita qualidade, gerar transformação, conectar, gerar relacionamento com o lead e fazer cada vez mais um produto melhor, né? Um curso melhor, seja lá qual for o teu produto, uma mentoria,
Mas pra mim, como lançador, toda essa agitação do lançamento, ela é, na verdade, maravilhosa, ela é incrível, ela é uma energia muito boa, inclusive aquele frio na barriga de abrir o carrinho é uma energia que eu gosto. Claro que quando o carrinho não dá tão bom, né, e isso acontece, não é muito satisfatório, mas faz parte de quem tá no jogo, de quem tá no campo de batalha, né? Quem só erra quem chuta, então quem não chuta pro gol nunca vai errar, isso é um ponto. Mas o grande aspecto é que essa agitação, ela é um processo que muitas vezes você, quando não está vamos dizer assim, atuando de maneira correta, essa agitação para você é prejudicial. É um caos. Essa agitação se torna um caos. Então, a agitação do lançamento é legal. O caos de um lançamento é horrível, né? Então, não faça tudo sozinho. Busque ajuda. Tenha, de fato, alguém para dividir com você as responsabilidades. Conecte com pessoas. Pessoas precisam de pessoas, porque verdadeiramente não dá para você querer ter tanto crescimento assim sozinho. Então, não importa se você vai ter um sócio, uma sócia, né? Porque vai estar lançando com você, investindo com você, ou se você vai ter alguém que vai estar te ajudando somente no começo, se você vai ter alguém que vai estar por trás de você, vai depender, lá ele, né? Mas alguém que vai estar por trás dos seus lançamentos, dos seus eventos, mas tenha pessoas para te ajudar, mesmo que seja de uma maneira diferente. Ah, Felipe, como eu posso contratar primeiras pessoas para trabalhar comigo se eu não tenho dinheiro? Em primeiro lugar, se você é expert e tá sozinho, eu recomendaria muito que você tivesse um lançador, que você tivesse alguém para te apoiar. Não só porque eu tô aqui para também vender meu peixe, né? Para defender a minha bandeira aqui da minha classe trabalhadora, mas enfim, eu quero que você tenha tranquilidade para você ter mais resultados. Então, ter alguém que cuide disso pra você é uma coisa muito importante. Mas muito provavelmente você pode estar naquele dilema, que inclusive é um dilema que eu também compartilho disso e sinto muito isso, que é contratar para delegar para crescer ou crescer para delegar. Ou seja, eu ganho dinheiro primeiro e delego, ou eu delego primeiro para ganhar dinheiro. Se você é um expert e faz tudo sozinho, de verdade, você não vai ter muito como ficar tomando essa decisão. Você precisa delegar algumas coisas, você não pode continuar fazendo algumas coisas que tomam muito o seu tempo e te afastam da onde você precisa estar como expert. Eu sempre comento que o expert é o 80-20 de um negócio digital. Não o 80-20 de porcentagem, tá? Mas o 80-20 de realmente fazer acontecer. Porque no fim das contas, os bastidores podem ser os mais incríveis do mundo. Quem vai fazer o show é o expert. E você, como expert, precisa se preocupar em fazer um bom show. Você não pode deixar com que algumas tarefas, como fazer edição de vídeo, ou fazer um suporte básico, ou uma recuperação de vendas 1 a 1, sejam coisas que vão... ou até mesmo automação de e-mail marketing. Você não pode deixar que isso tome o lugar que você precisa ter como um expert lá no palco. Então, uma sugestão que eu te dou, tá? Para que você possa resolver isso e de fato conseguir delegar aí os primeiros profissionais, né? Você pode buscar parceiros num primeiro momento, tá? Não é a melhor estratégia para quem tá escalando, para quem já tá faturando muito, mas para quem ainda tá num ritmo inicial, pode ser uma linha, tá? Você pode encontrar profissionais que estão começando e oferecer para ele uma porcentagem das vendas e explicar para ele a situação, e ele vai estar ciente desde o começo. A situação que você está, desde o começo ele vai saber que pode dar muito bom ou pode não dar. E se ele aceitar, ele aceitou, é isso, entendeu? Então não tem como você, vamos dizer assim, não é injusto se de fato vocês fizerem uma boa negociação. E aí você não precisa pagar no começo, né? É uma coisa que talvez muitos aqui tenham dificuldade de fazer, mas nada mais é do que falar com pessoas e negociar. E de fato você criar um relacionamento com as pessoas. Sejam elas pessoas que vão trabalhar para você por um salário fixo ou por um percentual no começo, para que você consiga lidar com essa demanda. Porque no começo pode ser que você não tenha grana mesmo para pagar fixo. Então você vai precisar abrir mão de um pouquinho da porcentagem no começo. Com certeza. E falando voltando um pouquinho atrás, falando da agitação do lançamento, que você citou, né? Que talvez o expert não goste daquela agitação do lançamento que você gosta. Eu acho que ele nem deveria gostar. Eu acho que ele deveria gostar da agitação que ele também fica, porque o expert também fica, mas na agitação dele ter que trazer uma proposta de conteúdo boa que vai transformar a vida da pessoa. Porque eu acho que todo expert, quando começa, ele começa com essa essência. Eu sei alguma coisa, eu aprendi alguma coisa, eu vivi alguma coisa, que se eu passar isso pra frente, além de eu ganhar dinheiro, eu vou transformar vidas. Então, assim,
quando você fala da agitação do lançamento, eu acho que tem que cada um viver a agitação que se deve, né? Então, o lançador no marketing e o expert no conteúdo, porque é muito pesado também. Mas para ele aonde ele se realiza. Então, eu acho que, de fato, uma pessoa que quer ser expert, ela tem que ter alguém ajudando no lançamento, porque senão ela não vai conseguir viver com plenitude essa parte que é o que vai realizar ela. E eu acho isso muito importante. A grande verdade e realidade, né, é que, assim, bem direto ao ponto, se você quer ser um expert de sucesso que de fato vai crescer e ter resultados, não faça tudo sozinho. Tem alguém para te ajudar, alguém para te apoiar, e é exatamente isso que você disse. Você, como expert, aprendeu a solucionar um problema específico e você tem a capacidade, você se especializou em resolver aquele problema e você adquiriu a capacidade de não só resolver esse problema de uma maneira diferente do que a maioria das pessoas lidam com esse problema, mas você também adquiriu a capacidade de ensinar outras pessoas a resolver esse mesmo problema. Então, essa capacidade que você tem é o que você precisa fazer dentro de um lançamento e dentro do teu negócio digital. É isso que você tem que fazer. Então, se você está em algum momento, você como expert, você olha para o que você está fazendo e você está configurando a automação e você está fazendo edição de vídeo, isso não é ensinar outras pessoas a solução que você aprendeu, a solução que só você tem como expert. Isso não é. Então você precisa focar em passar a tua metodologia para frente, seja produzindo conteúdo, seja fazendo aulas, seja de fato falando com os teus alunos, conversando com eles, fazendo uma call, fazendo uma entrega a mais, fazendo de fato um over delivery, entregando mais do que você vendeu no curso, fazendo live, fazendo... Não importa, mas você tem que estar na produção de conteúdo, na conexão, é nisso que você tem que estar, é ali que vai estar o 80-20 do crescimento. E imagina só num show. Imagina um show, você vai lá assistir um show, né, sei lá, o primeiro exemplo que veio na minha cabeça foi o Roberto Carlos. Vai lá ver um show do Roberto Carlos lá no final do ano, lá no novo. Não faço ideia do porquê veio o Roberto Carlos na minha cabeça, porque não é da minha época, mas tudo bem, talvez seja da sua. Eu não tô querendo chamar meu público-alvo de velho, tá? Mas enfim, você vai lá no show do Roberto Carlos e aí... Poxa, o Roberto Carlos tá lá, de repente o Roberto Carlos teve que arrumar o palco, limpar o palco, arrumar as cadeiras, vender os ingressos, fazer os folhetos, panfletos, não faz sentido nenhum, não faz sentido. Só que muitas vezes você olhar para um Roberto Carlos, que é 100% de certeza que vai ser um sucesso, é muito fácil. Agora imagina realmente um artista que tá numa jornada inicial. É claro que ele vai ter que se virar em muitos aspectos e muitas coisas ele vai ter que fazer sozinho, mas não tudo. Ele vai ter que fazer uma parceria com um dono de um restaurante, um dono de um barzinho, para que ele toque lá naquele lugar. E aí vai ter alguém que vai ajudar ele a fazer essa preparação. Vai ter a pessoa do próprio local onde ele tá indo. Claro que ele não vai ter tanto lucro, né? Mas assim, não é só para isso que você tem que olhar. No começo, na verdade, a última coisa que você vai ficar olhando é só o lucro, né? O lucro no final da negociação sempre tem que acontecer. Mas o lucro direto, quando você verdadeiramente põe dinheiro no bolso para você ir pra Disney ou comprar um carro novo, esse lucro não pode ser o teu primeiro foco dentro do teu negócio digital. Então, simplesmente desgarra disso. Pessoas precisam de pessoas. Você precisa também que outras pessoas estejam te ajudando, né? E isso é muito importante. Você fazer um lançamento... simplesmente com alguém, porque alguém vai fazer isso de uma maneira... Enfim, o que eu tô querendo dizer? Você fazer uma parceria exige com que você, de fato, esteja precisando de pessoas. Exige, de fato, um relacionamento diferente, um relacionamento bom. Eu acredito de verdade que o principal elo que faz ali uma parceria dar certo é o relacionamento. E se o relacionamento é o principal... Não quer dizer que se você não tem tanto dinheiro para pagar, você não vai conseguir uma boa parceria. Até porque, se você for ver assim, tipo, se eu pudesse dar um conselho, né, para algum expert que tá começando e que tá, sei lá, com alguma dificuldade financeira e precisa de alguém que vai acreditar no projeto. É ele ser totalmente sincero e também totalmente aberto a também depois contribuir com a pessoa. Mas, tipo, contar a história, contar o que ele quer, contar o objetivo do projeto. E tem muita gente que tá iniciando, gente do bastidor, que só veste a camisa. Tipo, a gente sempre foi assim. Sim. Então, e como nós, tem muitos outros que são mais jovens no começo, que eles não precisam tanto de uma
sei lá, de uma renda absurda. Então, não precisa tanto desse valor. Então, dá para você começar com uma pessoa jovem que vai vestir a camisa do seu time e já vai te dar um apoio gigante para você ir crescendo. E tudo baseado no relacionamento, igual o Felipe falou. Porque, assim, o que mais a gente percebe das parcerias nossas que deram certo foram relacionamentos. Tem clientes nossos de Nugget que eram, sei lá, de 2020 e vem editar com a gente às vezes, ou vem perguntar algo, vem conversar só alguma coisa por causa de relacionamento. E assim, isso é o que constrói, é o que faz tudo crescer, as pessoas se desenvolverem. Porque assim, quando você tem um relacionamento ruim, não vai dar certo, não adianta, não tem transparência, nenhum consegue falar, não consegue falar cara a cara, não consegue usar as palavras que precisa usar, não consegue ser duro em alguns momentos, ou elogiar quando pode, porque fica com medo, ou então consertar, corrigir, e isso é muito difícil numa parceria, que não dá certo, não funciona. Sim, o que eu vejo acontecendo é realmente a pessoa esquecendo completamente o porquê. E é por isso que eu tô falando um pouco disso. Então, por que você começou a lançar? Você começou a lançar por um motivo. E se o motivo que você escolheu lançamentos, se o motivo que te fez escolher lançamentos como um modelo de negócio, que te fez acreditar que o empreendedorismo poderia ser um caminho para você, que você poderia sair do seu emprego, que é horrível, e de fato ter uma vida diferente, mas se o grande motivo que te fez acreditar nisso foi pegar algo que você se especializou, pegar aquela solução para um problema que você tem, que você criou, que você desenvolveu, e você passar isso para frente, para transformar a vida de outras pessoas, se esse foi o teu motivo, não esqueça disso. Não esqueça que você escolheu fazer lançamentos, porque lançamento é um modelo onde você de fato... Não que o lançamento seja um modelo de negócio, mas o lançamento é uma campanha que te possibilita, através do marketing digital e do teu negócio digital, transformar a vida das pessoas. E se você tem esse motivo dentro do teu projeto, esse motivo também tem que ser passado dentro de uma negociação. Então, quando você vai negociar com um editor de vídeo, com um lançador, com alguém que vai trabalhar com você, você não pode só olhar para a questão do dinheiro, você não pode só olhar para o quanto você tem que pagar ou por quanto você tem que deixar de ganhar. Você tem que olhar também para o teu motivo. Você tem que olhar para o que fez você estar aí, por que você decidiu fazer lançamento. Essa pessoa, ela tem potencial de compartilhar com esse motivo, com você, porque isso é o grande diferencial, isso é o que de fato vai fazer diferença. E olhar para isso é o que pode verdadeiramente te render parcerias muito lucrativas aí no teu negócio. É isso. E é muito engraçado falar disso, porque de fato as pessoas esquecem. Com alguns clientes já aconteceu, deu na produção de conteúdo, pensar em uma foto ou pensar em algo e fazer com que eles escrevam. Isso é muito engraçado, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, parece que você entrou dentro da minha cabeça e tá sabendo tudo que eu tô sentindo, tudo que eu tô passando, mas é porque eu faço com que as pessoas se lembrem desse porquê, me contem esse porquê, eu consigo extrair isso, e aí, quando vê, eles mesmo às vezes se emocionam e falam, nossa, isso é muito verdade, e aí depois você vê que dá uma renovada, quando eles vão produzir um outro conteúdo, eles mesmos se sentem motivados e vão e fazem, de repente, é muito engraçado, tem uns que começam a fazer um monte de story falando do motivo. Putz, isso é muito legal. Ou grava vídeo, então é relembrar o porquê, porque é isso que vai te alimentar e vai te dar energia pra seguir. Isso faz total diferença. A grande realidade é que se você tem uma equipe, se você tem alguém que trabalha com você, e essa pessoa, ela, na hora de fazer um debrief, na hora de falar sobre investimento de tráfego, a quanto a gente vai investir, vamos investir 10% a mais, na hora de falar sobre ganhos, sobre parceria, ela tá lá, ela tá sempre presente, mas na hora dela te ajudar a se lembrar o porquê que você tá naquele projeto, porquê que você faz o que faz, quais são os seus motivos de fato, ela realmente te colocar mais pra dentro do que você estava naquele momento, ela te puxar pra dentro do projeto. Esse é o tipo de equipe que você tem que buscar, esse é o tipo de parceria que verdadeiramente você precisa. Esse é o tipo de contato que você precisa ter. Você precisa ter contato com pessoas que vão verdadeiramente vestir a camisa do teu projeto. Que vão, muitas vezes, mostrar pra você que vale a pena você fazer o que você tá fazendo, né? E isso tem que ser genuíno, tá? Não é pra ser só uma coisa, uma coisinha qualquer. Não é pra ser simplesmente uma pessoa tentando te ganhar. Não, é pra ser algo de verdade. E eu tô até buscando aqui, ó, uma mensagem
que eu recebi aqui do Leandro, que é um expert, que foi o primeiro expert que eu comecei a trabalhar, e ele mandou uma mensagem falando assim, a gente teve um lançamento agora, uma semana que eu tô gravando esse vídeo, e foi o melhor lançamento que a gente já teve, e ele mandou uma mensagem assim, não só pra mim, tá, mas pra outras pessoas aqui da nossa equipe, gratidão, sem todos vocês não teria conseguido motivação e tranquilidade para melhorar meu conteúdo. Esse é o segredo. Isso é o que é uma equipe que faz a diferença. Isso é que é uma parceria que faz a diferença. E pode não ser simplesmente aquela parceria da pessoa que está trabalhando com você. Mas tenha esse tipo de pessoa próximo a você. Tenha esse tipo de pessoa, converse com pessoas assim, tenha o contato de pessoas assim, porque você precisa disso, você precisa dessas validações. As mesmas validações que muitas vezes os teus alunos precisam e eles vão buscar em você quando eles compram o teu produto, você também precisa. E a tua equipe, as pessoas que estão ali nos teus bastidores, se elas forem uma equipe, se for uma equipe de fato comprometida, qualificada, ela vai te oferecer isso, ela vai te entregar isso. E esse é um grande diferencial, porque isso te lembra o porquê do que você tá fazendo aquilo, o porquê que você tá lançando, né? Com certeza. E enfim, isso é muito legal. Mas... Agora vamos fazer igual o Joel faz lá no final dele. Uma frase, vai, se tivesse uma frase... Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu já sofri só de pensar que se o Joel, o dia que eu tiver no podcast do Joel... Quando ele me perguntar isso, eu ainda não sei o que eu vou falar. Mas você tem que começar agora, tem que começar agora, porque eu faço uma escolha, né? De todas ali que eu pensar, eu escolho alguma. Mas eu acho legal você compartilhar também, aproveitando que esse vídeo é tipo um bate-papo, a gente conversou essa semana sobre os nossos motivos também, né? Sim. O nosso porquê. O porquê que nós queremos trabalhar com lançamento e por que a gente fecha os projetos que a gente fecha. E aí, eu acho legal você falar sobre isso também. Não, legal demais. Eu acho que eu, rapidamente, assim, hoje, né, além de tudo que eu comentei, né, e de toda essa paixão, eu também me encontrei na seguinte questão. Até falei um pouco sobre isso, né, mas olhando, assim, para nossa vida, né, para o nosso mundo, a gente vê que as pessoas, elas têm problemas. Então, as pessoas, elas têm problemas na vida e muitas vezes o que vai fazer com que o ser humano em si evolua e cresça na vida é, de fato, resolver esses problemas e passar por esses desafios, né? O obstáculo é o caminho, né? Como diz o meu expert. E esse obstáculo, ele vai se tornando os tijolinhos que vão construindo o caminho que você vai trilhar até aonde você precisa chegar. E esse caminho, essa solução, existe algumas pessoas especiais, né? Especialistas que se tornam experts em resolver esses problemas. Então, um certo pedaço do caminho, eles se tornam experts em resolver aquilo. Eles se tornam, de fato, criadores de solução. E eles vão além. Eles se tornam tão experts que eles ganham a capacidade não só de resolver esse problema, quando eles precisarem resolver, mas também de ensinar outras pessoas que passam pelos mesmos problemas que eles a resolver isso, a de fato também ter acesso a essa solução, a esse método. E esses experts são de fato os experts no mercado e são pessoas que ainda não são experts, que têm uma expertise, que têm um conhecimento e podem ensinar outras, podem passar para frente esse ensinamento. E a minha motivação, o meu porquê é impulsionar essas pessoas, é conseguir ajudar com que o mundo seja um lugar melhor, com que a gente consiga avançar o nosso país, a gente consiga de alguma maneira fazer algo para que a gente enxergue o Brasil um lugar melhor, através do quê? Através do impulsionamento desses criadores de solução. Então, impulsionar esses experts, impulsionar os experts que ensinam outras pessoas a resolverem os problemas delas, é o meu maior motivo, é o meu maior porquê, né? E é a grande realização para mim quando eu de fato faço algo dentro do marketing digital. Eu fiz um conteúdo uma vez no meu Instagram, onde eu falei sobre isso ali na legenda, e eu tava vendo um vídeo na minha galeria, que foi um vídeo que eu gravei do meu expert fazendo o nosso primeiro CPL juntos, meu primeiro expert. E naquele momento ali, foi no CPL 2, onde ele estava entregando o conteúdo mais rico ali do CPL 2, né? E o conteúdo dele estava incrível.
A maneira que ele tava entregando o conteúdo tava incrível. E eu fiquei, assim, não que eu tenha... Longe de mim querer ser um desumilde aqui, né? Não tô dizendo que eu tava olhando de cima. Mas como eu tava nos bastidores acompanhando, eu fiquei com os olhos brilhando, de orgulho, assim, de olhar e pensar, meu Deus, tá incrível essa entrega. E como é bom eu poder ter gerado o bastidor, ter preparado todo o bastidor para que ele pudesse dar o show dele ali, para que ele pudesse verdadeiramente fazer acontecer no mais alto nível. Isso pra mim foi uma sensação muito mais incrível do que meu primeiro 6 em 7. Mas isso pode, vamos assim, pra não ser um charlatão, pode ser que isso mude quando eu pegar minha plaquinha do 6 em 7. Mas brincadeiras à parte, pra mim valeu mais do que o 6 em 7, foi ver um expert performando muito melhor do que ele tinha performado antes, porque o bastidor que eu tinha preparado deu pra ele essa confiança, deu pra ele essa segurança, pra que ele pudesse performar e fazer acontecer. Então isso é incrível, isso é muito forte. E a frase do final do bate-papo aqui é: vai conversar com as pessoas e vai procurar parcerias. Pessoas precisam de pessoas, e também faço dessa frase uma motivação pra mim. Eu também preciso de pessoas atualmente, preciso conversar com pessoas também. Então, se você quiser conversar comigo, quem sabe no próximo bate-papo ao vivo você pode estar participando no chat, mandando mensagens, conversando, e isso pode ser muito legal tanto pra mim quanto pra você também. Tá certo? É isso, então. Fechamos? Fechou. Dá um tchauzinho. Aparece no vídeo, vai. Eu não. Vem cá, vem cá. Ó, essa é a Amanda, minha esposa maravilhosa. Então eu faço questão de mostrá-la. Muito obrigado pela motivação de estar aqui me ajudando, né, a produzir esse conteúdo. E pretendemos tirar no mínimo 50 cortes desse vídeo aqui pra postar no Instagram. 75. A meta é superar o Pablo Marçal no TikTok. Vamos lá. Isso mesmo. Bora. Até a próxima bate-papo digital.